Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós teremos amanhã uma audiência na Assembleia Legislativa para tratar sobre as irregularidades na educação no estado de Minas Gerais. São contratos sob suspeita do ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, que foi exonerado do cargo. Vou fazer uma apresentação para vocês agora. Alguns pontos importantes e que com certeza serão discutidos amanhã na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O mais importante agora é dizer, gente, que no dia 8/7/2026, guarda horário, 11 horas da manhã, lá no auditório José Alencar, nós teremos lá uma audiência pública com o objetivo, a finalidade é obter esclarecimentos da ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica sobre a execução do termo de contrato de número 9462-760, firmado com a empresa Fazer Educação Limitada, e do termo de contrato número 9501223, firmado com o consórcio Cidel EBN, ambos para aquisição de material didático na rede estadual. Na época, o secretário de Educação era o Rocieli Soares, que foi exonerado do cargo, como mesmo coloquei para vocês. É um debate sobre denúncias de irregularidades na Secretaria, gente, de Estado de Educação de Minas Gerais. Que pena, né? Que a gente está chegando nesse ponto, né? Em que a gente tem que aqui falar sobre isso no estado de Minas Gerais. Fiz uma pequena apresentação e gostaria de apresentar na tela para vocês nesse momento. Olha, gente, escândalo na educação, irregularidade de contrato em contratos de material didático na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse é o tema que nós teremos aí amanhã, por isso essa thumb e-mail, né? Irregularidades na educação, contratos sob suspeita. Portanto, gente, canal da Educação trazendo essas importantes informações para todos vocês. Essa crise na educação, gente, nesse momento, ela é muito, muito séria, muito grave, e ela está levando muita gente lá na Assembleia Legislativa. A deputada Beatriz Cerqueira recentemente fez um vídeo informando que não foi possível reunir o número de assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI para investigar esses contratos da Secretaria de Educação com essas empresas. Mas aí está aí, ó, a investigação de contratos milionários firmados sob a gestão do ex-secretário Rocieli Soares. O foco principal é um contrato de 348 milhões com a empresa Fazer Educação Limitada. E houve denúncias, né, gente? Nós tivemos denúncias que apontam para dispensa indevida de licitação e uma possível, vamos dizer assim, um possível superfaturamento aí. A atuação da Comissão de Educação, Ciência e Educação da Assembleia Legislativa, ela tem sido aí decisiva e, ao mesmo tempo, extremamente incisiva nos embates que acontecem lá. Eu mesmo tenho assistido algumas audiências e a deputada tem tomado pancada também, viu, gente? Porque assim, senta lá representantes do governo, vão com deputados da base do governo e que ficam tentando de todas as formas diminuir o trabalho da deputada Beatriz Cerqueira. Muito bem, nós temos uma cronologia das irregularidades que foi apresentada inclusive pela doutora Marcela, ela que é da Controladoria Geral do Estado, mas tá aí, ó. Houve uma denúncia, inclusive na última audiência nós tivemos lá o ex-chefe, né, da Casa Civil, que parece ex-chefe da Casa Civil, e ele estava lá falando sobre essa denúncia que foi formalizada à Controladoria Geral do Estado pelo então secretário-geral, na época secretário-geral, tá, gente? No dia 23/12 teve a assinatura do contrato de 348 milhões, e detalhe, isso aconteceu 7 dias após esse alerta, essa denúncia formalizada por um servidor público. E aí no dia 29/12, portanto, alguns dias depois, é feito o primeiro pagamento aí de 172 milhões de reais. Contrato milionário, né, gente? 172 milhões de reais. O governo ele manteve a execução do contrato, mesmo sob suspeita. É sabido que estava tendo ali uma investigação, né, por parte da Controladoria Geral do Estado, mas até então era uma investigação. Não tinha nada definitivo ainda.
até acontecer a exoneração do secretário de Educação, Rosélio Soares, que eu vou apresentar daqui a pouco numa lâmina. E aí isso configurou o que a oposição classificou, e eu fiz um último vídeo, tratando sobre essa inércia, vai ser chamada de inércia deliberada. O mecanismo, gente, para os 172 milhões. Caronas e lucro. Primeiro, adesão à ata, que nós chamamos aqui de carona. É uma adesão à ata de registro de preços da Fundação para o desenvolvimento da educação de São Paulo, e o objetivo era evitar a licitação própria em Minas Gerais. Certo? Intermediação suspeita. Denúncias indicam que intermediários sugeriram, isso houve realmente essa fala na última audiência pelo secretário-geral, que sugeriram inflar a margem de lucro para viabilizar o esquema de corrupção. Então nós tivemos uma evolução da margem de lucro sugerida de 15%, que era o original, para 37%, que a gente vai chamar nesse slide aqui de um mecanismo da fraude. Claro que está sendo investigado, né, gente? E aí, nós temos essa situação. Contratos e empresas inabilitadas. Em março de 2026, a contrato complementar, né, de 49 milhões de reais. Nós estamos falando de março já, vocês viram a cronologia. Consórcio CDL-EBN, empresa investigada por corrupção. Falta de habilitação, sem habilitação técnica em Minas Gerais. Inexistência de filtros, que é a ausência de mecanismos preventivos. Isso foi muito criticado também na audiência. E essa questão da dispensa de licitação, justificativas frágeis, que evitam, na verdade, o que, gente? A ampla concorrência. E o último slide aqui que eu quero apresentar são as consequências e os próximos passos. O que aconteceu consequentemente? Eu acabei de falar. A exoneração de Rosélio Soares. A saída relacionada às investigações conduzidas pela equipe da doutora Marcela, que é a controladora geral do Estado. Fizemos várias audiências públicas, onde foi chamado o controlador, o secretário-geral, né? Onde foi chamado, inclusive, na fiscalização que acontece na Assembleia Fiscaliza, o próprio secretário de Educação esteve lá e comentou também sobre esses contratos. Nós tivemos mais uma audiência, né, com o secretário-geral. E aí, o canal de Educação apresentou agora há pouco uma audiência que vai acontecer amanhã. Convocada aí a Kellen Silva Senra, ela é ex-subsecretária, ao que parece, de articulação educacional. Se não estiver errado aqui, eu peço desculpa, depois faço a correção. E a Kellen vai amanhã, já está lá, confirmado, tá, gente? Está confirmada a presença da Kellen Silva Senra. E o objetivo agora dos próximos passos seria o quê? Ressarcimento ao erário. Uma pressão para recuperar os 172 milhões de reais que já foram pagos, ao que parece, indevidamente. E os encaminhamentos legais, que são provas encaminhadas tanto ao Tribunal de Contas do Estado e também ao Ministério Público para apuração. Vou voltar aqui com o slide. Vocês estão vendo aqui a primeira tela, inclusive a tela da minha thumbnail. Volto aqui no slide na thumbnail original. E insisto com todos vocês sobre o seguinte, gente. Nós teremos, portanto, amanhã, uma audiência às 11 horas da manhã, cujo objetivo é obter esclarecimentos da ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica. Não é articulação educacional. A articulação educacional realmente é outra pessoa, né? Acho que é Cláudia Lara, que é subsecretária lá na secretaria. E, no entanto, gente, nós temos aqui a ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, fazendo correção sobre a execução do termo de contrato. Os números estão aí, que eu falei, 9462-760, 9501-223, tanto da Fazer Educação, primeiro, quanto da CEDEL, o último número que eu falei, para aquisição de material didático na rede estadual. Convidados, tá, gente, na audiência é a Kellen Silva Senra, ela é analista educacional e ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica. Está confirmada a presença dela aqui. Tá bom, gente? Essa audiência é presidida por ela sempre, a deputada Beatriz Cerqueira. E vamos aguardar mais
informações aí, o canal da Educação vai deixando vocês informados sobre tudo que vai acontecer nessa audiência. Eu prometo que eu faço um vídeo para todos vocês, tá bom, gente? Ficando por aqui, um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.